Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo fazer perguntas a Djamila Ribeiro sobre racismo e violência contra a população negra. Como um negro de cutes clara, eu já passei por algumas situações de racismo, só que um racismo velado na sociedade. Assim como eu já percebi que amigos meus que têm uma cut mais escura que a minha já passaram outras formas de racismo. Qual você acha que é o papel dessas diferentes tonalidades do negro dentro do movimento negro? Nós, como negros e negras, nós somos diversos e diversas. Criou-se uma ideia de homogeneidade da população negra que vem da escravidão, porque em África, um era Banto, um era Kemet, um era Swahili. Se cria essa palavra negro a partir do momento da escravidão que a gente vem para cá, é todo mundo negro. Aí colocam povos de cultura extremamente diferentes, que falam línguas diferentes, todo mundo junto, até como uma maneira de dominação, porque não se entendiam. Todo mundo é negro. Não, a gente é diverso. E a gente tem que começar a respeitar essa nossa diversidade. Por quê? Cair nesse discurso da homogeneidade é cair num discurso colonizador. Né? E a África é um continente, né? Não é um país com culturas diversas, com línguas diversas, com culturas diferentes. E a gente não é ser diferente. Então, você tem os negros de pele mais clara, os de peles mais escuras, de cabelos mais crespos, de cabelos cacheados. A gente tem toda uma diversidade de negritude. E eu acho que nós precisamos nos entender nisso, nas nossas diferenças, trabalhar em comunidade, mas entendendo que somos diferentes. E a gente não pode negar nossas diferenças. Parte dos políticos de direitas, eles dão voz a isso, eles têm força e eles movem uma população no nosso país a acreditar nessa e manter a população ignorante. Quero saber como que a gente faz, como que nós como população, eu, estudante, você como representante, podemos combater essas atitudes ignorantes, essas atitudes de pessoas que não conhecem, não querem acreditar, não querem seguir um outro caminho. A escola ela é um espaço muito importante onde a gente pode trabalhar pela transformação da mentalidade. Em São Paulo, a gente tem feito isso no sentido de formar professores sobre a Lei 10.639. A Lei 10.639 é uma lei de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e que prevê o ensino da África e da história afro-brasileira nas escolas. Só que, assim, não são todos os municípios que têm esse comprometimento, porque a lei está aí, mas a gente sabe o trabalho que é, porque não basta ter a lei, você tem que formar professores, você tem que ter material didático, né, porque esses professores também muitas vezes formaram numa educação que não trabalhava essas questões. E a militância negra, o movimento negro, tem feito um trabalho importante no Brasil histórico de consciência, de inclusive pressionar o poder público, de se organizar. Eu acho que se organizar é um caminho importantíssimo, coletivos, grupos, enfim. Eu venho de uma família de militantes, então isso para mim é algo que já era natural desde muito cedo. Eu acho que se organizar é muito importante. Mas, assim, sendo muito sincera, hoje em dia, eu não perco muito tempo com pessoas que não estão dispostas ao diálogo, porque eu acho que é uma perda de energia e acho que a gente, enquanto militante, também tem que entender os nossos limites, que a gente não vai mudar o mundo, assim, né? Eu também quero beber cerveja, ficar de boa, curtir a vida, né? Então, e às vezes está na mesa do bar, a pessoa, o que você acha disso? Pô, agora eu queria beber só cerveja. Mas, então, eu também me dou o direito de, às vezes, não conversar ou tentar falar com pessoas que eu sei que são extremamente racíveis, porque eu acho que é perda de energia. Ao mesmo tempo que eu me coloco muito à disposição para o debate com as pessoas que verdadeiramente querem construir e aprender, porque acho que ninguém tem obrigação de saber nada, né? Quer dizer, né, a partir de certo tempo tem, né? Tem muita desculpa, mas certas pessoas não têm desculpa. Mas ninguém nasce sabendo da opressão que sofre. Então, assim, eu tenho muita paciência para o diálogo, para conversar com as pessoas. E eu acho que tem que ser também um olhar da militância, porque às vezes a gente chega na voadora com pessoas que não deveria. Então, às vezes a pessoa falou um negócio porque ela não sabe. Você percebeu que a pessoa ignora. Entendeu? Eu acho que tem hora da voadora com as pessoas certas e, às vezes, a gente chega na voadora com pessoas que a gente poderia ganhar para o nosso lado, que a gente poderia conversar. E a gente tem que entender isso, esse exercício. Eu também não tive essa consciência de um dia para o outro. Eu fui aprendendo, já falei muita besteira, já fui homofóbica, já falei besteira. E tive sorte de ter perto de mim pessoas que me
ajudar a entender. Então, eu acho que também essa generosidade ela é importante com as pessoas que são ignorantes, porque as pessoas não sabem. Desde que, né, elas estejam dispostas a ouvir e aprender, porque ninguém é obrigada. Hoje a gente vê muito nas redes sociais os debates que acontecem em locais de militância e etc. E muito se fala sobre os termos protagonismo e local de fala como sendo importantes para que haja avanços nos direitos para as minorias. Mas muitas vezes esses termos são, às vezes, até banalizados e acabam se tornando motivo ou mesmo de chacota ou de querela ou de briga, né? E eu gostaria de saber de você o que realmente representam esses termos, o que você acha sobre esses termos e qual a importância sobre protagonismo e local de fala para melhoria nesse setor dos direitos humanos e políticas públicas para as minorias. O que é o lugar de fala, que é um conceito tão bonito, acabou se tornando uma coisa, cala a boca nesse lugar de fala. Tem nada a ver com isso. Né? E as pessoas têm muita mania de falar de coisas que elas não sabem. Né? Isso é irritante demais, assim, porque o lugar de fala é um conceito do feminismo negro. Pegar o livro Black Feminist Thought, a Patrícia Hill Collins fala sobre o lugar de fala. Então, eu acho que falta para as pessoas também. Elas gostam de reproduzir muito para parecer que ela é a fodona do rolê e nem sabe do que ela está falando. Então, o lugar de fala não tem nada a ver. Isso é branco, cala a boca, não fala de nada. Não tem nada a ver com isso. Então, o que é o lugar de fala? O lugar de fala é a partir do lugar que eu falo. Então, é o seguinte, com o lugar de fala, a gente está questionando esse sujeito universal, sobretudo. Porque o homem e o branco, eles se põem como a norma e pensa a mulher e o negro como o outro. Né? E ele se põe como o universal, mas ele também não é universal. Ele também fala a partir de um lugar. Então, o lugar de fala é isso. Primeiro, acabar com essa falácia do sujeito universal, porque todo mundo fala a partir de um lugar, e romper com essa voz única. Porque esse homem branco ele se põe como a norma, como universal, não se marcando, e se põe como uma voz única. As outras vozes das mulheres, as mulheres negras, os negros, a gente é silenciado historicamente. Então, com o lugar de fala, a gente visa quebrar com essa voz única, ter uma multiplicidade de vozes, porque a gente entende que só quando a gente tem uma multiplicidade de vozes, a gente consegue realmente construir, né, para essas pessoas. Então, o primeiro passo é o sujeito branco, ele pode falar de racismo? Pode e deve, sobretudo a partir do lugar que ele ocupa. O que significa ocupar o lugar do poder? O que significa discutir racismo a partir do privilégio e da branquitude? O que significa discutir racismo no sentido de que eu tenho privilégios? Então, e eu, como mulher negra, eu falo a partir de um lugar. E você vai falar a partir de outro lugar. E todos nós vamos nos ouvir, vamos pensar juntos na construção de algo. E não essa voz única. Então, eu acho que o lugar de fala ele é um conceito extremamente bonito e que foi deturpado e esvaziado nas redes sociais porque as pessoas não leem sobre aquilo. Aí, quando você fala isso, é academicismo. Não é uma questão de ser academicismo, é uma questão que a gente tem que ler e saber do que a gente está falando. Né? E as pessoas não querem se colocar. Então, gera umas falsas polêmicas no Facebook, porque a pessoa entendeu o conceito errado, ela vai criticar o que ela entendeu de errado do conceito. Aí fica uma papagaiada. Fala, mas, gente, mas lugar de fala não é isso, você está criticando algo que não existe. Então, você está criticando algo que você nem leu também. Aí fica aquela celeuma que não leva a lugar nenhum. Então, o lugar de fala, basicamente, é isso. É acabar com essa falácia do sujeito universal para que as outras vozes possam falar também, porque a gente não fala, a gente não tem o mesmo status de voz. Quais são as pessoas que falam? Quais são as vozes que falam? Qual é o discurso que é autorizado? Ele é falado por quem? Quando um homem branco fala alguma coisa e uma mulher fala outra, qual discurso é considerado legítimo? Né? Existe uma hierarquia ali de vozes, e o lugar de fala é justamente para quebrar com essa hierarquia, para que todos possam falar. Então, eu acho que é um conceito importantíssimo, porque eu, como uma mulher negra na gestão pública, eu trago um outro olhar para isso. Eu sei o que é ser uma mulher negra. Eu sei que a população negra é o grupo que mais sofre violação de direitos humanos. Então, é importante eu estar numa Secretaria de Direitos Humanos pensando em políticas públicas para a população negra, para as mulheres. É importantíssimo, porque eu sei o que é isso. Não é uma pessoa que ouviu falar ou que muitas vezes não tem empatia com aquele discurso. Então, é importante a gente estar em todos os lugares para a gente traz essas nossas experiências e esses nossos olhares. E o protagonismo que as pessoas tanto falam que não é importante, eu acho que
não é importante para quem sempre foi protagonista, talvez. e não quer perder o seu privilégio. Porque quando você cresce num país onde você não se enxerga, onde você não se vê, você quer sim falar e você quer se ver. É um direito que você tem, inclusive. Então, quando tem intelectuais, por exemplo, que falam que não tem que falar de lugar de fala, que o ideal é uma voz de ninguém, que todo mundo fale sobre tudo, é justamente essa pessoa que pode falar sobre tudo. Porque qual o poder que a gente tem de impedir homem branco rico de falar? Nenhum. Eles falam aí, sem falaram. Né? Qual o poder que a gente tem? Você está me silenciando, querida, eu te excluí do meu Facebook, eu não estou te silenciando. Porque institucionalmente eu não tenho nem poder para isso, é você que está no poder. Então significa pessoas que sempre puderam falar e não querem abrir espaço para que as outras pessoas falem. Né? Então só fala na voz de ninguém quem sempre teve voz. Quem nunca teve voz quer ter o direito de falar. Então isso é o protagonismo, isso é o lugar de fala. Muito boa com relação à questão da mulher e a relação da questão racial contra a mulher negra. É uma realidade que precisa ser discutida. Eu achei a aula da Djamila muito engrandecedora. Acho que ela abordou muito bem a questão do racismo no Brasil e deu um panorama muito claro sobre o racismo no mundo.